Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Eu estava pensando aqui, desde da escola dominical, né, falando sobre consumação, sobre a metanarrativa bíblica, né? E aí, os louvores, tudo que foi falado hoje, cantado, eu pensei, gente, é a pregação. Eu poderia pegar agora e simplesmente despedir os irmãos, mas eu sei que Deus sempre tem alguma coisa mais a acrescentar. Né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Adriana, já fui apresentada aqui, mãe do Daniel, mãe da Vanessa, que não está aqui porque o Yuri está se recuperando de uma cirurgia. Sou casada, né? E tenho os netos aí, a avó aí, né? Fez questão de apresentar os netos, né? Porque vó é isso aí mesmo, gosta de apresentar, de mostrar que tem os netos, né? E eu tenho 4 netos. Então, assim, eu sou muito honrada pelo Senhor. Oi? O nome dos netos é Maria Flor Catarina, que é da minha filha Vanessa, e o Samuel e o Timóteo, que é do meu filho Daniel. Ele quis que eu falasse o nome, então eu falei o nome. Tá bom? É isso aí, gerações. Então, e aí nós estamos em uma série de mensagens sobre vida em comunhão, baseada no livro desse autor, é o Bonhoeffer, né? Não dá para falar, uns falam Bonhoeffer, outros falam Bonhoeffer, mas é esse autor que nós já tivemos uma série, inclusive, em 2023. Se vocês quiserem revisar novamente, podem dar uma olhada no YouTube, acho que o Spotify tem, não sei muito bem, mas tem nas redes sociais. E as 2 semanas atrás também a Mel e o Mateus falaram sobre o primeiro capítulo, que fala sobre comunhão. Né? Eles falaram sobre a importância da comunhão cristã, da comunhão bíblica, de que não há comunhão fora de Cristo, a comunhão só é possível através de Cristo, porque é uma graça divina que Deus nos proporcionou de vivermos essa comunhão. Tá? Existem comunhões fora do corpo de Cristo que não é uma comunhão bíblica, todos podem ter esse tempo, porque a gente até perguntaram semana passada, né, quando se fala em comunhão, o que você pensa? Aí a maioria falaram sobre comida, né, sobre churrasco, sobre passeio, sobre futebol. Não sei se pode futebol, mas pode ser também. Então, faz parte da comunhão, mas existe uma comunhão que é bíblica que vai muito além disso, que é ter Cristo no meio dessa comunhão, que tem a ver com a vida de Cristo sendo transbordada, né, ou sendo exposta através das nossas vidas. Isso é maravilhoso para nós. Então, vocês podem dar uma olhadinha no YouTube e ver as ministrações anteriores, tá? E esse autor, Bonhoeffer, ele viveu numa era, né, numa época onde o que predominava era o sistema nazista, né? Dominado pelo Adolf Hitler. Eu não sou professora de história, não conheço muito bem, mas a gente lê, a gente pega algumas coisinhas. Então, assim, ele viveu num tempo muito difícil para ele, porque o que predominava ali era a Igreja do Reino, comandada pelo sistema nazista, e então Adolf Hitler, por não concordar com aquilo, né, porque colocaram o homem como soberano, colocaram culto aos homens, enfim, foi toda uma deturpação. Eles queimaram, inclusive, derrubaram tudo que se relacionava ao cristianismo, inclusive destruíram, né, aquelas imagens de Cristo, a Bíblia, eles trocaram por uma Bíblia que era pelo sistema nazista, enfim, e muitas coisas. E aí, por Bonhoeffer não aceitar isso, o que ele fez? Ele saiu dessa igreja e ele abriu uma igreja chamada Igreja Confessante, onde ali também ele teve um seminário e que ele ensinou, né, algumas pessoas sobre, né, o reino de Deus, sobre a vida em comunhão, e eles viveram isso, inclusive. Por isso que ele escreveu esse livro aqui, Vida em Comunhão, que tem a ver com o contexto em que ele viveu com a Igreja Confessante. Depois disso, Bonhoeffer foi preso, né, e foi martirizado, né, morrendo em uma forca. Ele foi enforcado. Depois vocês podem pesquisar que tem a vida dele, tem inclusive até um filme. Eu até assisti o filme e tem um podcast também falando sobre ele, do Bipotalk, né? Então eu vi o filme, é muito bom, A Redenção, que fala e tem um resumo sobre o que aconteceu com ele, sobre a vida dele, tá? Então acho que é isso. E eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou tentar ser breve, porque assim são coisas óbvias, que a gente sempre ouve falar, mas essa semana colocadas foi o Daniel, não sei se foi o Juan, alguém colocou sobre a repetição, né? E uma frase que eu aprendi é que a repetição é a mãe do aprendizado. Então, quanto mais você ouve, mais você é estimulado a pelo menos praticar o que você está ouvindo. Mas eu sei que é uma vida, é uma caminhada, é uma jornada, e que tem coisas que a gente ainda, mesmo ouvindo, a gente demora a praticar e a ser transformado por essas palavras. Então,
Hoje nós vamos falar sobre coisas básicas da vida cristã, tá? Que tem a ver com a vida em comunhão. E eu coloquei assim: não existe comunhão fora de Cristo, como já foi falado, e a comunhão só existe por meio de Cristo. E o tema que eu vou usar hoje é o tema do capítulo 2, que é comunhão ao longo do dia. Eu vou deixar aqui o livro aberto, que eu vou precisar ler algumas coisas, tá? Então, comunhão ao longo do dia. E eu estava pensando sobre essa questão de nós sermos intencionais, né? Porque os irmãos estavam aqui hoje louvando e eles, né, sempre falam: levante as mãos, né? Fale da dignidade do Senhor, dê palavras de gratidão, fale palavras de gratidão. E na verdade nós precisamos ser intencionais. Na verdade nós não precisamos ninguém pedir para a gente fazer isso. Porque quando a gente reconhece a dignidade de Deus, a gente simplesmente vai, né? A gente levanta as mãos, a gente dá aplauso, a gente fala que Ele é digno, a gente canta, mesmo sem vontade a gente ora, mesmo sem vontade a gente lê as Escrituras, por causa da dignidade dele. Então não tem a ver com a gente, tem a ver com quem Ele é, e Ele é digno, tá? Então, a primeira coisa para a gente poder ter essa consciência. Tudo que eu falar aqui tem muito a ver com a nossa vida como indivíduos e tem a ver com a nossa vida em comunhão, como igreja, como corpo de Cristo, tá? Então, e nesse capítulo nós vamos falar sobre alguns elementos que Bonhoeffer ele descreveu no seu livro e que tem a ver com a vida em comunhão. Nós vamos ter como base, texto base, Colossenses 3, eu vou pedir para que você abra a Bíblia, Colossenses 3, 16 e 17. Obrigada, Tati. Muito obrigada. Colossenses 3, 16 e 17. De repente, ao longo da palavra, eu peço para alguém ler versículos também, tá? Aí eu vou, de repente, indicar para não esperar alguém se manifesta. Todos acharam? Amém? Vamos ler. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Então, um dos elementos que Bonhoeffer ele cita é sobre louvor, né? E eu vou estar lendo aqui na página 40 do livro, uma partezinha que ele escreveu aqui, que diz assim: por que nós louvamos a Deus? Aqui diz assim: há um louvor que é devido a Deus, o Pai e Criador, que nos protegeu durante a noite e nos despertou para um novo dia. Há um louvor que é devido a Deus, o Filho e Redentor do mundo, que por nós venceu a morte e o inferno, e como vitorioso está entre nós. E há um louvor que é devido a Deus, o Espírito Santo, que no alvorecer do dia coloca em nosso coração a clara luz da palavra de Deus, dispersa a escuridão do pecado e nos ensina a orar como convém. Então nós louvamos a Deus por quê? Porque existe um louvor que pertence a Ele. Existe um louvor que pertence a Deus Pai, a Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, a Trindade, né? E nós cremos que esse louvor, ele realmente é para o Senhor. Na nossa cultura, existem muitos louvores que não estão direcionados a Deus, né? Hoje é um problema muito sério onde o homem está sendo centralizado em minhas canções. E nós oramos para que isso seja removido, né? Nós oramos para que realmente o Senhor volte a ser o centro das canções, volte a ter primazia, tenha centralidade, porque o Evangelho tem a ver com Cristo. Então, tudo precisa ser para Ele, porque tudo foi criado para Ele, por meio dEle, né, e por Ele. Então, o louvor, ele fala sobre não ter a ver com os nossos sentimentos, ou se estamos com vontade ou não, mas tem a ver com quem Ele é e com a dignidade que lhe é devida. Isso também já foi até falado aqui, orado. Acho que o Daniel orou sobre isso. Então, o Senhor é digno e é isso que importa. Amém? E Hebreus 13, 15 fala sobre um sacrifício de louvor, né? Eles brotam dos lábios que confessam o nome de Cristo. Então, eu acredito que até para louvar a Deus existe uma entrega em obediência. Sacrifício tem a ver com uma entrega, sabe? Em obediência, em amor. Então, se eu amo ao Senhor, eu me sacrifico, eu faço esse sacrifício ao Senhor, que não tem a ver com realmente eu ter vontade. A gente precisa deixar isso bem frisado, porque
precisa-se ter essa consciência de que o louvor pertence a Cristo, que o louvor pertence a Deus, que o louvor pertence a Ele, e não tem a ver com a gente, não tem a ver se eu estou bem, se eu não estou, se eu estou mal hoje, se eu estou feliz, se eu estou triste, tem a ver com a dignidade deles, tem que estar frisado. E existem alguns exemplos de louvor, que a gente pode louvar a palavra de Deus. Nós podemos louvar os salmos, por exemplo. Existem salmos que você pode louvar, porque às vezes a gente pensa assim, mas o que eu vou cantar, né? Então, você abre lá salmos, tem um monte de louvores, um monte de canções que você pode cantar para o Senhor, além do que você já conhece. Por exemplo, Salmos 48, né? O primeiro versículo fala que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, isso é um dos atributos de Deus. Você pode cantar os atributos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Não é? Os atributos. E aí tem vários atributos. Tem Deus é poderoso, Deus é o Criador. Isso são algumas coisas que a gente conhece. Por exemplo, Salmos 24. Eu não vou estar lendo porque eu quero ganhar tempo. Depois você pode anotar e ler em casa, tá bom? Salmos 24 fala o quê? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, Senhor, eu não sei se tem alguma música. Tem, com certeza, mas eu não lembro agora, né? Se alguém lembrar, pode cantar aí. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Senhor, te louvo porque tu és o Criador. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te pela criação. E aí, vem aí a criação de Deus. Deus é Criador. Gente, eu não sei cantar, tá? Eu canto e assim... Engraçado porque, assim, falando sobre louvor, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cantar mesmo não sabendo, mas eu canto. E a Scarlett, eu sempre... Cadê a Scarlett? Tá por aí. E ela sempre fala, essa sogra não é mole, porque às vezes eu começo a cantar, né, um corinho de fogo, daqui a pouco eu tô cantando lá dos anos 70, depois dos anos 2025, e eu começo a cantar, sabe, né? Começa a cantar umas coisas assim, mas a gente começa a pensar assim, bom, isso aqui dá para cantar? Vamos ver, que agora a gente tem que, né, avaliar as canções, né? E assim, eu realmente gosto muito de cantar. Às vezes minha mãe chega assim, nossa, você não para de cantar, não? Eu falei, mãe, eu gosto de cantar, deixa eu cantar. E eu gosto de ouvir música, eu gosto de canções assim, né? Eu gosto. E aí, fala sobre, então, como a gente pode louvar a Deus. Nós podemos cantar em gratidão ao Senhor também. E também cantar pelos seus feitos. Então, a gente tem motivo de sobra de entoar louvores a Deus. E Salmo 105 fala sobre renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. E depois, nesse Salmo 105, fala das obras de Deus, quando Ele libertou o povo de Israel, né, dos feitos do Senhor. Então, também nós podemos louvar a Deus pelos seus feitos poderosos, seus atos poderosos. E outra também, Salmos 119, você pode enaltecer a lei do Senhor, lá não vai faltar canção para você. Né? Você tem 70 e poucos, ou 100, não lembro quantos versos tem ali não, mas é bem extenso. Então ali fala tudo sobre a lei do Senhor. Você pode ter assim, né? Fazer várias músicas em relação a enaltecendo a lei do Senhor. Salmo 19, 7 também fala sobre isso. A lei do Senhor é perfeita. Eu acho que é isso. Vamos ler lá. Salmos 19, isso eu não tenho certeza. Salmos 19, versículo 7. Eu botei provérbios. Oi. Tá. Eu estou correndo muito, gente. Às vezes eu fico acelerada mesmo, assim. Mas eu vou tentar ser mais devagar. Salmos 19, versículo 7. Vou pedir para o Mateus ler, por favor. Pode. Então, aí mais um louvor que a gente pode cantar, né? A lei do Senhor é perfeita, como eu tenho prazer na sua lei. O Senhor está trazendo umas palavras, umas canções, graças a Deus. Tem canção para tudo. Então, assim, na palavra de Deus você pode cantar. Mas aí tá, e se eu não quiser cantar essas músicas? Tem várias outras canções falando sobre socorro bem presente, Deus é o seu refúgio e fortaleza. Você está angustiado? Estou angustiada, minha alma está batida, porque te perturbas dentro de mim. Aí tem canções falando sobre isso. E aí você pode cantar, então não tem desculpa para cantar, para deixar de cantar. A gente pode cantar e louvar ao Senhor com várias canções que estão nos Salmos, e inclusive nas Escrituras, não só nos Salmos. Tá? E outra questão, por que nós louvamos a Deus? Porque Deus habita no meio dos louvores. Salmos 22, 3. Pronto, isso aqui já é um motivo, sabe, top. Deus está no meio dos louvores. Ele vem, Ele está aqui entre nós lemos isso aqui, Ele está entre nós. Então, assim, Deus habita quando nós louvamos a Ele. E a gente percebe isso, a gente percebe a presença de Deus. Quando a gente canta, né?
a música é algo que Deus nos deu, sabe? A gente precisa usar essas ferramentas para isso, para que Ele venha, para que a gente seja renovado. E é muito engraçado porque, assim, louvor pertence a Deus, mas nós somos muito beneficiados quando nós cantamos, porque nós somos curados, nós somos renovados quando nós cantamos, sabe? O Senhor nos liberta. A gente vê Paulo e Silas na prisão, quando eles louvaram. E, assim, eu fiquei pensando sobre isso. Quando eles estavam cantando lá, eu não, assim, eu penso que eles não estavam cantando com essa intenção. Vamos cantar, porque o Senhor vai nos livrar daqui, porque as cadeias vão se quebrar. Eles nem sabiam o que ia acontecer. De repente, eles poderiam pensar, vamos cantar, porque de repente, esse é o último dia que a gente vai conseguir cantar aqui na terra. De repente, a gente não vai ser livre, porque Paulo, ele não tinha sua vida por preciosa. Ele sabia que o viver era Cristo e o morrer era lucro, era ganho. Então, para ele, tanto faz morrer ou viver. Ele era do Senhor, ele sabia disso. Então, ele estava cantando lá e Deus é bom e ele quis fazer dessa forma. E aí a gente viu o que aconteceu. As cadeias se romperam, né? As portas se abriram da prisão, todos os presos, né, ficaram soltos também, mas aí houve um propósito para que isso acontecesse, para que a salvação chegasse ao carcereiro e da sua família. Então, o Senhor faz coisas no meio dos louvores que a gente também às vezes nem entende por que acontece, mas Deus também traz libertação no meio dos louvores. E seja uma libertação física, libertação emocional, pessoas que estão depressivas, com problemas com ansiedade, o Senhor pode trazer libertação. Eu estava lendo uma matéria, ali só uma parte que fala sobre a música, que a neurociência fala que a música é muito boa para tratamento do autismo, da ansiedade, da depressão, pessoas que têm mal de Parkinson, Alzheimer, faz com que essas pessoas recebam um tipo de tratamento através da música. Então, existe a musicoterapia, né? Então, assim, a música ela está em todo lugar, né? E ela faz parte da nossa vida. E aí ela pode ser usada, né? No caso do louvor a Deus para o bem, mas existem músicas que fazem o mal também, porque levam as pessoas a fazer coisas que não são agradáveis a Deus, né? Mas no nosso contexto de comunhão, os louvores têm o poder de sermos edificados uns aos outros. Lembrando que o que estamos falando tem a ver com a vida em comunhão da igreja. Então, aqui fala em Colossenses que nós podemos edificar os nossos irmãos através das músicas, através do louvor, de uma canção, né? Como nós somos edificados também. Amém? Tudo bem até aqui? Tá bom. Agora, ele fala também sobre cânticos. Nós vamos ler Efésios 5,19. Vamos abrir lá, por favor. Cânticos. Vou pedir para a Stephanie ler para mim, por favor. Para mim. Pode ler. Efésios 5,19. Tá, eu vou ler aqui do livro, a página 59. Não sei se alguém está com o livro aí, né? Se quiser acompanhar. Eu anotei aqui. Página 59. Falei 49, eu acho, né? 59, que fala assim: cantem e façam músicas no coração de vocês. O cântico novo é entoado primeiramente no coração. Essa é a única forma em que ele pode ser entoado. O coração canta porque se tornou pleno de Cristo. Por isso, na igreja, cantar é um ato espiritual. Se o coração não canta junto, o que resta é uma terrível. Eu esqueci de procurar essa palavra, gente, cacofonia. Alguém pode me explicar o que é? Alguém sabe aqui? Vê para mim, eu esqueci. Falei, tem que procurar essa palavra, porque quando a gente não entende, tem que procurar um dicionário. E eu esqueci. Então, procurei para mim para poder me falar, e eu vou ler. Se o coração não canta, é cacofonia, tá? Se o coração não canta junto, o que resta é uma terrível cacofonia, em que as pessoas apenas se glorificam a si mesmas. Onde não se canta para louvar o Senhor, ali se canta em honra própria ou para exaltar a música. E assim o cântico novo se torna um cântico idólatra. Quem achou? Mel, por favor. Ok, então cacofonia tem a ver com a falta de harmonia, né? A gente não está em harmonia naquela canção.
A gente está cantando para nós mesmos e aqui fala-se sobre idolatrar-se, né? A idolatria, cantar para si mesmo, tá? Obrigada, Mel. E aqui, então, fala assim no cântico: cantem e façam músicas no coração de vocês. Como tem a ver com quase perto do louvor, eu deixei algumas referências de alguns cânticos, porque são cânticos onde nasceu no coração das pessoas. E lá no Cântico de Maria, por exemplo, quando o anjo vai lá e anuncia que ela vai ficar grávida, né, do Messias, do Salvador. E lá em Lucas 1, do 46 ao 55, deixa eu ver, de repente não leia tudo, mas ela começa a cantar e ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tem até uma canção, né, que a gente canta que tem a ver com isso. É Lucas 1, do 46 ao 55. Deixa eu só conferir se é isso. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. Então foi uma canção espontânea de Maria, né? Foi uma canção do coração, brotou de uma notícia que ela recebeu de que ela seria a mãe do Salvador, e aí ela, né, ela começou a cantar, expressar-se através dessa canção. Lá em Êxodo 15 também, do 1 ao 18, fala do cântico de Moisés. Êxodo 15, do 1 ao 18. Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou o mar e o cavalo e o seu cavaleiro. E aí ele começa a cantar pelo livramento, que eles passaram pelo mar, né, vermelho, e eles foram livres, o povo de Israel. E ele começa a entoar esse cântico. Também foi um cântico onde, se você for ver, assim, é bem extenso. E é maravilhoso. E outro exemplo de cântico também foi cântico de Débora, que está em Juízes, no capítulo 5, que fala quando ela foi combater com Baraque contra Cícera, né, o comandante do exército lá do Jabim, e eles venceram a guerra e ela começou a entoar um cântico. Eu vou estar abrindo aqui, para a gente ver os primeiros versículos, pelo menos, tá? E peraí, para cá. Juízes. Juízes 5. Diz assim: naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico. Aí começa o cântico. Os chefes, olha como que começa o cântico. Os chefes se puseram à frente em Israel, e o povo se apresentou espontaneamente: louvai o Senhor. E ela começou a cantar, né? Dai ouvidos, ó reis, ouvi, ó príncipes, cantarei ao Senhor, entoarei um salmo ao Senhor, Deus de Israel. E ela começa a entoar um cântico por causa de um livramento também uma vitória que Deus deu para eles. Então existem vários momentos onde a gente pode também cantar cânticos espirituais que brotam do nosso coração, né? Nós somos muito estimulados aqui, né, e edificados com isso. Cantem ao Senhor uma nova canção, e aí você começa a cantar coisas que o seu coração começa a brotar do seu coração, canções. Pode ser uma canção de gratidão, pode ser uma canção mesmo de exaltação, pode ser até uma canção de lamento, né? Um dia que você, de repente, não está tão bem, você começa a se derramar diante do Senhor em lamentos, em súplicas, falando da sua condição naquele momento, e aí o Senhor vem e se derrama sobre você. Isso tem a ver também com edificação mútua, com a comunhão da igreja. E aqui eu falei sobre louvor e sobre cântico. Agora eu quero falar sobre a leitura bíblica, a palavra de Deus. Tudo é importante, né? Não é menos importante que o outro, mas é muito importante a leitura bíblica, que é um dos elementos que o Bonhoeffer ele viveu na comunidade da Igreja Confessante. Colossenses 3,16, acho que nós já lemos, né? Habite ricamente Cristo em vós, né? Acho que é isso. Colossenses 3,16. Eu vou pedir para a Evelyn ler para mim, por favor. 16. Tá, então aí, primeira parte fala para a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nossos corações, em nossas vidas, fazer parte da nossa vida, né? Eu vou estar lendo aqui também Salmos
Salmos, nada a ver, gente, perdão. É a página 50 do livro aqui. E que fala assim: a escritura sagrada é mais que uma senha diária. É também mais que o pão diário. Ela é a palavra da revelação de Deus que se destina a todas as pessoas em todos os tempos. A escritura sagrada não é feita de versículos isolados. Ela é um todo e é assim que ela quer atuar. E essa questão da senha diária é uma coisa muito séria, né? Eu já vi de uma época que era assim, né? Todo dia a gente abria aquela caixinha de promessa e pegava um versículozinho. E olha, e só coisas maravilhosas. Assim, Senhor está contigo, né? As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Eu falei, opa, eu sou a igreja, então não vai prevalecer contra mim. Eu tinha essa mentalidade de que eu era a igreja sozinha, gente. Já tive isso também, tá? Confessando aqui, né? E aí, a questão da senha diária, ela ainda é muito presente. Falei, Jesus, né? Tanto tempo que a gente já entende que não é, mas ainda existem pessoas que entendem. Eu, quando eu vou, às vezes, ver negócio das semi-joias, né? O que eu falar que não puder falar, vocês vão cortar, com certeza. E aí, eu vou lá nos estilos que eu vendo semi-joias, e quando eu cheguei lá na última vez, aí tá lá, ó, pote da bênção. Um potinho cheio de bênçãos. E aí são uns versículozinhos, né? Eu falei, meu Deus, só pode de bênção. Aí eu conversando com o Yuri uns dias aí ele falou sobre essa questão, eu comentando sobre o que eu ia falar, né? A senha diária, tá? Esse negócio da senha diária. Eu falei, pois é. Ele falou do negócio do café com Deus Pai, né? Que tem aí. Eu falei, nunca li isso, mas ele falou, não, é a senha diária. Não sei nem, nunca vi. Eu só ouvi, mas eu nunca peguei para ver, nem, né? É bom que eu nem precisei. Aí eu falei assim, pois é, o pessoal quer tomar café com Deus Pai, mas ninguém quer tomar um chá de boldo com Deus Pai. Ninguém quer uma palavra ruim, dura. Ele falou, que ruim, sogra. Eles brincam comigo, que ruim, sogra. Mas eu falei, vê essa pérola agora, deixa eu soltar as minhas pérolas. Mas é verdade, é engraçado, mas não é verdade. Ninguém que tem uma palavra dura de Deus. Ó, essa alma que pecar, essa morrerá. Gostou, né, João? A alma que pecar, essa morrerá. E aí ninguém quer ouvir isso, né? Então, assim, é bom tomar um boldinho assim de vez em quando, né? Com Deus Pai lá. Tá bom? Então, a senha diária não é. Ainda que. Isso assim, quando você conhece as Escrituras, não quer dizer que você não possa um dia pegar um versículo e meditar naquele versículo. Às vezes acontece, não tem problema. A questão é quando você vive só disso, tá? Então, assim, eu não estou anulando que você não possa um dia pegar lá um versículo na palavra. Não, vou ler, hoje eu vou me apegar aqui, sei lá, em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só o primeiro versículo. Então, eu posso ficar ali, né? Meditando naquilo, sobre o que o Senhor está ministrando comigo. Mas isso não pode ser um todo. Então, existe a lectio contínua, né? Que é a leitura contínua das Escrituras. Então, a gente precisa conhecer as Escrituras. Isso é muito importante. E eu coloquei assim: cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela tem o poder de nos curar, de nos renovar, né? Nós podemos orar, inclusive, a palavra de Deus, orar os salmos. Existem as orações apostólicas. Então, existem vários tipos de orações que você precisa orar, mas para orar você precisa conhecer as Escrituras. Para a gente não orar o que a gente quer orar e está tudo bem. Então, nós temos que orar segundo as Escrituras, que é muito importante isso. Tá? Então, eu coloquei isso aqui. Nós temos que crer nas Escrituras. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então, assim, é Deus falando com a gente, sabe? É Deus dando instruções para a gente. É Deus nos encorajando, é Deus nos exortando, é Deus nos consolando. É Deus falando para a gente, olha, vai por aqui. Salmos 119, 105 fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você acende a lâmpada, mas você precisa da luz para você iluminar o seu caminho. Se a lâmpada estiver apagada, não adianta. Então, a gente tem que ler a Bíblia, nós temos que meditar nas Escrituras, porque nela está todo o conhecimento, inclusive, para conhecer a Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Então, a gente precisa conhecer Cristo através do quê? Das Escrituras. Cristo é o centro de tudo aqui, né? A gente começa a ver que Cristo é o centro das Escrituras. Então, não é ler somente o Novo Testamento, mas é ler também o Antigo Testamento. Nós temos que ter consciência de que a palavra de Deus ela tem o poder de nos transformar, sabe? Nós podemos edificar uns aos outros através da palavra de Deus. Há umas semanas atrás, tinha uma menina que eu tenho contato com ela, não é daqui, ela é de outra igreja, e ela passa uns problemas bem, bem difíceis, assim, de saúde. E aí teve um dia que ela mandou mensagem para mim: Adriana, hoje eu estou muito ruim, estou depressiva, estou com ansiedade, estou angustiada. E aí eu falei, vou ler para você o Salmo 46. E eu falei, então,
Salmo 46 declara que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então, assim, se você está angustiada, existe um Deus que está presente de você. Ele está aí perto de você, você precisa crer nessa palavra, porque é Deus falando. Então, se ele fala, você precisa, como diz o pessoal, tomar posse, né? Precisa crer nessa palavra e entender que Deus está perto de você, quando você está angustiado. Então, isso é o quê? Edificar uma pessoa, consolar uma pessoa, sabe? Fortalecer uma pessoa. Porque de repente, através dessa palavra, que é a palavra de Deus, essa pessoa não. Então, realmente, Deus está aqui perto. Eu vou estar orando. Então, ora. Né? E eu falei com ela, conversei com ela um pouco. Falei, vou estar orando por você. E eu, de vez em quando, eu sempre oro por ela. Então, assim, é importante a gente ter conhecimento das Escrituras para a gente poder não dar conselhos errados. Conselhos do que a gente acha que tem que ser falado. Isso é muito sério, porque tem pessoas que se perderam e fizeram coisas terríveis porque receberam conselhos errados. Tá, gente? Eu não tenho exemplos aqui agora, mas existe, a gente sabe que existe. 1 Timóteo 4,16, vamos ler lá? 1 Timóteo 4,16, vou pedir para alguém ler. Vou pedir para o Marquinho ler, por favor. 1 Timóteo 4,16. Fala que a palavra de Deus ela é inspirada e proveitosa. É 4. Acho que eu errei, não é isso não. Então deve ser 3, né? 1 Timóteo 4,16 que eu botei, gente. Perdoa. É toda a palavra inspirada, toda a escritura inspirada. Vê para mim. É 2 Timóteo 4,16? Ah, obrigada, Érica. Obrigada. Então, toda a escritura ela é inspirada pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, né? E proveitosa. Para quê? Aí vem para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem saiba fazer as boas obras, resumindo, né? A gente precisa conhecer as escrituras, tá bom? Salmo 119 fala sobre a lei do Senhor, sobre a importância da lei do Senhor. E lá no versículo 7 do Salmo 119 diz que, eu botei assim, o verso 7 fala sobre aprender as normas para louvar com o coração íntegro. Então, até a lei do Senhor nos ensina como nós louvamos a Ele com o coração íntegro e não louvamos de qualquer maneira, tá? Porque Ele merece. No versículo 104 fala que nós alcançamos entendimento através da leitura das Escrituras, da meditação. No versículo 9 ao 11, 9 e o 11, diz que nós aprendemos a viver uma vida de pureza quando nós conhecemos as Escrituras, porque ela nos mostra o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? O que é pecado, o que não é pecado. Então a gente consegue viver uma vida de pureza. Inclusive, acho que o versículo 9 fala sobre a questão do jovem, né? Como purificará o jovem o seu caminho, o seu proceder. E aí vem a resposta, vivendo de acordo com a palavra de Deus, com a lei do Senhor. Resumindo, é isso. Então, tem a ver, né? Jovem que precisa também estar passando por um tempo de tentações, por um tempo, sabe? Jovem, a gente sabe que é difícil mesmo, né? Tem um tempo muito ruim. Tanto que a Bíblia fala para fugir da impureza. Então, se está passando por um problema de tentações, precisa se encher da palavra, precisa ser edificado com a palavra, precisa confessar as tentações, para que essa palavra possa fazer com que você consiga vencer as tentações. Né? A gente tem uma frase que a gente fala que é melhor confessar a tentação do que pecado. Né? Então, é melhor você confessar quando você está sendo tentado a pecar, para que você não precise pecar. Isso é muito sério. Tá? Então, a palavra de Deus ela é a nossa bússola. Tem uma canção que a gente não esquece quando a gente é criança, né? Eu participei muito da EBF. Quem participou da EBF aqui? Então não tem tanto tempo assim não, né? A Gisele. Hoje ainda existe, né? Ainda tem em algumas igrejas. Mas eu era bem criança e tinha. E a gente cantava muitas canções sobre isso. E tem uma música que diz assim, sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. A regra de conduta e fé. A regra de conduta e fé. A palavra de Deus. A Bíblia é
Aí a gente entende que ela é a nossa bússola. É o quê? Não. Ela é a nossa bússola para a gente poder caminhar. Não vou não. Nossa bússola. Para poder a gente saber por onde, que direção tomar. Então a Bíblia é o quê? A nossa regra de conduta e fé. E a gente precisa ter essa consciência. Então, assim, eu quero encorajar você a parar para ler as Escrituras, sabe? Porque isso é muito sério, sabe? Quando se a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que amar a palavra de Deus, porque nós amamos o próprio Deus. Quando nós mergulhamos nela, nós estamos mergulhando em Deus. E isso tem a ver com o nosso amor por Ele. Hoje nós cantamos sobre Ele aquecer o nosso coração, sobre termos anseio por Ele. E o nosso anseio não vai crescer se a gente não tiver um relacionamento com a palavra dele, com as Escrituras. Isso aumenta a nossa fé, isso aumenta o nosso amor por Ele, sabe? Isso nos dá sabedoria também para viver o nosso dia a dia. Isso é muito interessante, é muito necessário também para nós. Então, quer conhecer Deus? Lê as Escrituras. A gente não pode ficar sem ler a Bíblia, sabe? Infelizmente, ainda no meio cristão, né? Existem pessoas que ficam a semana toda sem ler Bíblia. E se esfria a gente. A gente se esfria. Isso é uma verdade. A Bíblia ela não tem tipo, uma validade, né? Nós temos que ler toda a Escritura, isso é importante, mas ela não tem uma validade. Não, eu já li toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, agora estou bem, não vou mais ler. Não. Ela se renova todos os dias. E é muito interessante, é só Deus mesmo, né? A gente lê coisas hoje, daqui a uns dias ou alguns anos, a gente lê a mesma palavra e ela te fala de forma diferente, ela te renova, ou parece que tem coisas que saltam que você nunca tinha percebido. Não sei se acontece com você, acredito que sim. Então, assim, é importante a leitura das Escrituras. Nós precisamos fixar os nossos passos sobre essa palavra, né? A palavra de Deus ela precisa ser obedecida, amada, reverenciada, de verdade, tá bom? Outro elemento, né? A gente fala de disciplina até espiritual, né? Que a gente vê aqui no livro de comunhão, vida de comunhão, é a oração. Né? A oração está lá em Mateus, vou ler Mateus 18, versículo 19, tá? Mateus 18, 19, que tem a ver com a vida em comunhão nossa também, que diz assim: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Há um poder na oração, há uma comunhão quando a gente ora. Nós estivemos aqui naquela segunda-feira, o encontro das igrejas caseiras, nós tivemos tempo de oração e foi assim muito precioso, né? Onde nós oramos uns pelos outros, onde nós oramos pela igreja, pedindo para que o Senhor aquecesse os nossos corações, onde nós oramos por cura, inclusive até eu me manifestei para orar, porque fui diagnosticada com bico de papagaio, falei, não quero bico de papagaio não, bico para ele, para mim não, né? E aí nós orou por mim, e assim, é interessante porque a oração ela é uma ferramenta que Deus nos deu também para que a gente fosse edificado no nosso indivíduo, né, como pessoa, e também como igreja, no corpo de Cristo. Quantos aqui assim não são abençoados, não são fortalecidos quando alguém ora por você? Quantos aqui não são consolados e fortalecidos? Essa semana eu pedi muita oração para algumas irmãs. Orem por mim, porque domingo eu vou estar lá. Ora para que o Senhor tire o nervosismo, para que o Senhor me dê palavra, para que a palavra alcance os corações. A Ana até falou, não, vai dar tudo certo. Tem que dar. Né? E aí a gente pede oração porque às vezes são coisas que a gente acha que são coisas básicas. A gente não quer pedir porque, isso aqui é uma coisa boba. Não, peça oração. Está com uma dor de cabeça? Peça oração. Né? Coisas básicas e coisas extremas também. Sei lá, vai fazer uma prova. Hoje até a Amanda, ela vai fazer prova e ela pediu para que eu orasse por ela. Não, vamos estar orando por você. Então, já orei por ela também. E a gente precisa estar orando. Né? No grupo das mulheres sempre tem os pedidos de oração. E aí isso, eu comecei a pensar sobre isso porque a gente vai, não, vamos orar, estou em oração. E aí a minha pergunta é, a gente ora mesmo? Ou a gente só coloca, eu vou orar e depois esquece? Eu tenho hábito, quando eu falo, se eu estiver na minha casa sentada lá em algum lugar, e eu colocar em oração, eu já paro ali mesmo, ali eu já oro. Porque se a gente estiver em movimento, a gente acaba esquecendo, né? E passa. A não ser que você esteja em um local. Não, desculpa, não. Mesmo que você esteja em um local que você não possa parar, mas você pode estar em espírito de oração, que as pessoas falam, ora lá na sua mente, Senhor, toma minha irmã nas suas mãos, né, que dê tudo certo, que ela não
não fique nervosa, enfim, aí você vai orar segundo aquilo que te pediram. Então, quando nós ligamos aquilo que é ligado, aqui fala, né? Tudo quanto ligares na terra terá sido ligado no céu. E isso é que não tem a ver que tudo que você pedir vai acontecer. Isso é que você tem que saber o que está sendo ligado primeiro no céu. Você tem que saber o que está acontecendo lá. A gente tem que saber, isso aqui Deus quer que a gente ligue na terra. Se for alguma coisa diferente, depois vocês me falam. Não sei se eu estou certa em relação a isso. Mas assim, porque a oração vai te fazer compreender e entender o que está sendo, o que está acontecendo no céu. Por isso que a gente pede, Espírito, interceda por mim. O Senhor é o meu intercessor. Jesus também é o nosso intercessor. Então, nos ensine como orar, nos fala, nos mostra o que é para orar, nos dê direções para orar. Então, a oração é um tempo de encontro com Deus. Né? Quando a gente fala assim, vamos orar, a nossa cabeça às vezes vira uma chave de fazer pedidos. Não que não tenha pedidos, mas orar não é só pedir. Orar é um lugar de encontro com Deus. É um lugar onde você contempla o Senhor. Lugar onde você, às vezes, você nem fala nada, você está ali com ele, contemplando a beleza dele, a formosura dele, e você fica em silêncio, e aí ele comunica coisas para você, e aí ele confronta você, às vezes, com alguma coisa que está errada, sabe? A oração, ela fez parte da vida de Cristo, né, de Jesus, que ele não fazia nada sem antes orar, e aí eu começo a pensar, se Jesus orava, né? E a gente? Por que a gente não tem que orar? Muito mais. Jesus não fazia nada sem orar. Por isso que ele fazia o que via o Pai fazer, porque ele tinha uma vida constante de oração. Então a gente não tem como ver o que Deus está fazendo se a gente não tem né, esses dias, esses tempos de encontro com Deus e, na verdade, estar com Ele o tempo todo. Estar com a consciência, né, de que Deus está ali o tempo todo onde a gente está. Então, orar é estar na presença dEle. Tem uma professora, ela dá Faculdade Teológica Luterana, é Paola Teixeira. Eu tenho acompanhado algumas coisas assim bem legais. E ela fala que nós precisamos ser vidas orantes. Ou seja, pessoas que vivem orando. E que não precisa você ficar na rua levantando as mãos e orando em voz alta. Não, você precisa ter uma vida orante. Alguém que está sempre em conexão com o Senhor, digamos assim, sempre pensando nele. Você já acorda pensando nele. Você já acorda agradecendo, Senhor, obrigado por mais um dia. Você vai dormir, obrigado, Senhor, pelo dia que eu passei. Então, na igreja de Bonhoeffer tinha muito isso. O contexto dele é diferente, porque todos os dias eles se reuniam pela manhã e no final da tarde também. Então, todos os dias. Imagina a gente todos os dias aqui, de domingo a domingo, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. A gente já está brasa viva já aqui. E aí é muito bom, porque o nosso contexto é muito diferente. A gente só tem reunião aqui os domingos pela manhã, né? As igrejas caseiras e o turno de oração que é de 15 em 15. E agora vamos ter os encontros das igrejas caseiras toda segunda a segunda? De 2 em 2 meses, né? E aí nós temos esses tempos onde nós podemos nos encontrar. Mas e aí quando a gente sai desse tempo? Quando a gente sair daqui, a gente vai deixar de ler Bíblia, a gente vai deixar de orar, a gente vai deixar de buscar? Não, a gente continua. Então, oração é um lugar de encontro com Deus. E nós fomos criados para essa comunhão que não para orar. Ah, ela botou assim, a da Paola. Quem não para orar, dificilmente aprenderá a viver orando. Então, nós temos que parar para orar. E ela fala muito sobre a oração, o lugar de contemplação. E ela fala sobre leitura. Tem várias disciplinas espirituais que eu acho que foi o Daniel que postou. Eu sempre vejo o Daniel ou o Juan, um dos dois que sempre posta essas coisas. Que ela fala sobre isso, a FTL, né? Faculdade Teológica Luterana. 1 Tessalonicenses 5,17 diz lá, a gente até já conhece, orai sem cessar, que tem a ver essa questão da vida orante, de você viver em oração. Eu estava pegando também o livro Sermão do Monte, e diz que orar é fixar sua atenção em Deus, concentrando nele todo o interesse e esquecendo-se de qualquer coisa, de qualquer coisa. Quando eu oro, estou falando com Deus que é meu Pai e que ele se deleita em estar comigo. Então, ele é o nosso Pai, ele é um Pai presente, e é muito interessante porque, além dele ser o meu Pai, ele é o seu Pai também. Então, eu tenho a revelação de que ele é o meu Pai e de que porque ele é o meu Pai e é o seu Pai, então também nós somos os irmãos, né? Nós somos chamados de irmãos em Cristo. E isso é muito bom quando nós nos unimos para orarmos uns pelos outros, para estarmos juntos uns com os outros, para nos deleitarmos uns com os outros. Eu não li aqui, né? Vou ler aqui página 63. Estou quase indo para o final. Página 63 diz assim:
Quando o assunto é devoção comunitária, que é o caso dele aqui, não há nada que nos traga maiores dificuldades ou apresente maiores desafios do que orar no contexto da comunidade. Existem pessoas que têm vergonha mesmo de orar, né? Elas cantam, elas estão juntas, mas quando chama assim, fulana vai orar, existe às vezes uma intimidação, a pessoa fica, né, meio tímida, né? Fica tímida em relação a isso, mas eu aconselho você a ser corajoso, a orar, quando for chamado para orar, orar, se levantar e orar, porque vocês têm o prazer de falar com Deus. O Mateus falou sobre, no início da oração da escola dominical, acho que foi, que a gente tem liberdade de estar aqui. E a igreja é perseguida, nos lugares onde a igreja está sendo perseguida, não tem. Eles não têm essa oportunidade de ter liberdade para poder a gente cantar. Eu imagino que eles devem cantar baixo para poder não serem ouvidos. Não sei como se é isso, né? De estarem orando, de estarem lendo lá eles entre eles, para que eles não sejam pegos, para preservar a vida deles enquanto o Senhor permitir. Então, assim, nós temos essa liberdade de clamarmos ao Senhor, de orarmos, de cantarmos, de lermos a Bíblia. Nós temos essa liberdade que um dia nós não iremos mais ter. Então, assim, nós precisamos aproveitar essas oportunidades, porque vão chegar realmente o tempo, isso nós já ouvimos aqui, todas as vezes as pessoas falam, vai chegar um tempo em que nós não vamos ter essa liberdade que nós temos hoje. Sabe, assim como Hitler lá rasgou a Bíblia, acabou com a Bíblia, vai chegar esse tempo. Isso já acontece em vários lugares, né? Onde a Bíblia ela entra clandestinamente para poder as pessoas terem uma leitura, para elas poderem saber o que orar. E elas vivem felizes, elas ficam alegres quando elas recebem uma Bíblia, porque é o que elas mais querem. Então nós temos que ter esse prazer de orar, sabe? E aqui diz assim ainda: essa oração precisa ser de fato nossa palavra, nossa oração, né? E aí tem oração de petição. E quando nós lemos, nós temos esse prazer de orar em comunidade também, de edificarmos uns aos outros. Tá? Então, vamos tentar ser essa vida orante, né? Vamos orar, vamos de fato ter encontros com Deus. Nós falamos com um Deus que nos ouve, um Deus que ouve nossas orações. Lá em Salmo 65, Deus diz assim: ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Deus ouve as nossas orações. Deus é um Deus que ouve, de fato. Ele não é um Deus longe, um Deus distante. E existem vários tipos de oração. Os salmos, nós já falamos isso, né? Como modelo de oração, nós podemos ser gratos ao Senhor, nós podemos orar dizendo que nós confiamos nele. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, e você ora, Senhor, o Senhor é meu pastor, eu confio em ti, de que nada vai me faltar. O Senhor é um bom pai, um pai presente. Você vai orar as orações de confiança, oração de confissão de pecado, Salmo 51, e aí você confessa o seu pecado diante do Senhor e também diante do seu irmão. Salmo 127, eu pensei sobre isso, é um salmo que eu tenho que ler diretamente lá na minha realidade, onde eu moro, né? Eu moro em Costa Barros, ontem estava bem tenso lá, né? Hoje, graças a Deus, está bem, até a hora que eu saí. E aí eu lembrei do Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Senhor, proteja o meu lugar, proteja o meu bairro, proteja a minha casa. O Senhor pode proteger, sabe? O Senhor quer proteger, o Senhor quer nos abençoar. Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. E existem as orações apostólicas. E uma das orações apostólicas, dentre muitas, Romanos 15, 13, que diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A Mel falou hoje sobre esperança, sobre nós sermos renovados na esperança de que Cristo vai voltar, de que Ele vai restaurar todas as coisas. E a gente pode orar essa palavra para os nossos irmãos: olha, seja rico de esperança, seja cheio de esperança, porque um dia a bendita esperança vai se manifestar, ela vai voltar. Então, assim, se renove a sua esperança. Filipenses, orar pelo irmão para que ele seja aquecido pelo amor de Deus. Nós falamos sobre isso aqui. Filipenses 1, do 9 ao 11. Para que sejais cheios do amor de Cristo. Eu não sei esse versículo assim de cabeça. Eu vou ler. Filipenses 1, do 9 ao 11, diz assim: e peço isto em oração. Aqui é Paulo orando, né? Que o vosso amor aumente. Paulo, né? Que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então aqui fala de uma oração para que o nosso irmão seja aquecido até o dia de Cristo.
Sabe, nós oramos sobre essa questão de sermos aquecidos. Hoje também nós cantamos sobre isso, sobre o nosso amor aumentar. Então, assim, eu creio que o Espírito ele quer nos conduzir a esse tempo de nós sermos aquecidos em relação a tudo que foi falado e a tudo que tem sido falado nessa série de vida em comunhão. E aqui também, Filipenses 4,19, nós podemos orar também. São alguns exemplos de oração, tá? Orar por irmãos que estejam passando por alguma necessidade. É Filipenses 4,19. Está lendo. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Então, nós podemos orar também para que o irmão seja suprido nas necessidades, sejam não só financeiras, né, mas sejam emocionais, sejam físicas, espirituais. Uma palavra que eu sempre, assim, quando as pessoas falam, eu estou cansada, eu já penso logo em Isaías 29. Acho que é Isaías 29:11, eu acho. Fala que ele é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, é uma palavra bíblica, é uma palavra de Deus. Está cansado? E aí não fala qual é o tipo de cansaço. E aí você pode orar, Senhor, fortaleça o meu irmão fisicamente, porque ele trabalhou o dia todo, trabalhou a noite toda, está cansado, para que ele seja renovado nas suas forças, né? Restaure as suas forças emocionais, recalibre o seu coração. E você pode orar por isso, por fortalecimento, porque é uma necessidade que a pessoa tem naquele momento. E ela vai confessar para você qual é a sua necessidade. Ah, minha necessidade é essa, essa, essa. E você vai orar e ele vai ser fortalecido. E é interessante porque no contexto da igreja, nós precisamos entender que nós não conseguimos ser fortalecidos sozinhos. Nós precisamos um do outro. Uma vez eu até postei isso, né? Que os versículos que falam em contexto de igreja falam: fortalecei-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, orai pelos outros. Tudo a ver com igreja, com comunidade. Você não consegue fazer nada sozinho, né? Algumas coisas assim, mas em contexto de comunhão, nós precisamos uns dos outros. Então tem a ver com a igreja, com o corpo de Cristo. E aí, o desejo do coração de Deus é isso, que a gente viva de verdade uma vida em comunhão. Né? Nós temos falhado, assim, eu confesso, tenho falhado em algumas coisas, mas o Senhor quer nos colocar no lugar novamente, quer nos reposicionar nesse lugar de vida em comunhão, como corpo de Cristo, sabe? E a oração intercessória de Jesus é que nós sejamos unidos, assim como Ele e o Pai é unido. Né? Assim como a Trindade, na verdade, é unida. Desde a criação, eles sempre foram unidos. Então, se eles é Deus, né, são unidos, nós que somos corpo em queda, precisamos muito mais então, muito mais ainda, né? E eu achei muito interessante porque quando o homem foi criado, ele tinha plena comunhão com o Pai, com Deus, né? Com a Trindade. Tinha comunhão todos os dias, todas as tardes, né? Deus ia lá e falava com o homem. E assim, precisava, já estava tudo bem lá? Tudo em paz, uma maravilha? Precisava. E nós que estamos nessa condição de queda agora, precisamos também. Então, que nós sejamos restaurados na comunhão com Cristo, na comunhão da mesa com os irmãos, que tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Porque na mesa também existe cura, existe compromisso, existe fidelidade um com o outro, né? A comunhão fala disso, fala de vida na vida, de repartir o que tem. A comunhão fala sobre nós sermos restaurados. Daniel falou, acho que foi Daniel, hoje sobre, foi ele, os discípulos no caminho de Emaús. Não sei quem foi que falou, foi, né? Quando eles sentaram à mesa, eles receberam a revelação do Cristo. Então a mesa tem o poder, sabe, de nós recebermos a revelação de quem Cristo é, um no outro, de ver Cristo um no outro. Porque o próprio Cristo se faz presente à mesa. Quando nós nos sentamos, quando nós estamos juntos, quando nós oramos, Cristo tem, sabe, o prazer de estar junto com a gente, na comunhão. Então, assim, não abandonemos, né, esse tempo de estarmos juntos. Faça realmente um esforço para estar aqui, sempre esteja congregando. Não deixe de estar aqui quando você pode estar. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de cantar louvores ao Senhor. E sempre lembre, nada do que a gente foi falado tem a ver com a gente, tem a ver com quem Cristo é, porque Ele é digno, Ele merece. Então, se Ele merece, não tem a ver com se eu tenho vontade ou não, se eu quero levantar as mãos ou não, se eu quero cantar, abrir a boca ou não. É um sacrifício de louvor para Ele, é um sacrifício, é uma entrega em obediência.
E isso vai repercutir, então, na nossa vida ordinária. Lá fora, a gente vai ser um testemunho vivo de Cristo. Nós vamos ser sal, nós vamos ser luz. Porque nós aprendemos a ter essa comunhão com Deus e com o nosso próximo, nosso irmão, com a Igreja de Jesus. Então, 1 Coríntios, para terminar, 1 Coríntios 10, 31 fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor, como se fosse para o Senhor. E é para Ele. Então, assim, tudo seja para a glória. A nossa vida ordinária também fala de Cristo. Seja no seu trabalho, nós não somos dualistas que cremos que aqui nós somos crentes e lá, quando a gente sai daqui, a gente faz o que a gente quer. Não. Lá Cristo também está. Que o Senhor nos dê consciência da presença dEle onde quer que a gente esteja. Na nossa casa, lavando uma louça. É tudo para a glória de Deus. A gente canta isso. Tudo é para a sua glória. Então, que isso seja uma verdade. Saia daqui hoje tendo essa consciência de que Cristo está com você em qualquer lugar. Cristo está em todos os lugares? Sim. Antigamente a gente pensava, não, tem lugar que Cristo não está. Ele está em todos os lugares, porque Ele é onisciente, né? Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as pessoas. Então, Ele está onde a gente menos espera. Ele está com a gente em todos os momentos. Então, a nossa oração é essa, para que Cristo nos encontre nessa manhã e nós sejamos fortalecidos.